Nós estamos nos preparando agora para atravessar para os Estados Unidos. Estamos aqui em Niagara Falls e Yara agora está passeando com a Luna. E estamos um pouco nervosos, né? E primeira vez que vamos atravessar com nossa casa, então não sabemos o que é que eles vão perguntar, se eles vão querer olhar a casa toda. Então vamos ver o que é que dá. Babies, como é que tá a animação para a travessia para os Estados Unidos, passear nos Estados Unidos, depois Canadá, ou depois México? Ansiosa aqui agora para essa travessia. Mas vai dar tudo certo, sim. E sempre dá aquela ansiedade, né? Uma pequena ansiedade quando você vai atravessar os países. Porque querendo ou não, esse oficial, esse profissional vai estar te avaliando se você merece. Olha lá, ponte. Estamos cruzando agora aqui a ponte que vai atravessar do Canadá para os Estados Unidos, em Niagara Falls. E a Luna aqui desmaiada. Momentos de tensão. Ansiosa. A minha preocupação do momento é se o que a gente tem dentro da van vai causar algum problema para atravessar. Eu li rapidamente as informações do que pode e o que não pode. Eu vi que não pode batata, alho e eu não vi nada falando sobre plantas em si. A gente tem inclusive um negocinho in-house de planta tipo greenhouse que a gente tem agora que está começando a dar pimenta. A gente está com pena de cortar e a gente nem desfrutou ainda direitinho das plantinhas. Mas enfim, a minha preocupação mais é essa. Com relação ao cachorro também, é a primeira vez que a gente vai atravessar com o cachorro. A gente fez também a nossa pesquisa, o nosso dever de casa. E como ela é bebezinha ainda, menos de 3 meses, não tem muito coisa que precisa. Só a vacinação que tem que estar em dia. A gente está com as carteirinhas dela, então a gente acha que isso vai ser sim o suficiente. Mas enfim, é só questão de comida, porque a gente tá morando na van, como vocês sabem ou vão já saber com mais detalhes, a gente mora na van já faz 6 meses. Então tem muita coisa lá meio aberta, que foi consumida pela metade. E diz que, por exemplo, frutas, essas coisas pode se for com o Canadá. Eles não têm muita frescura com coisas canadenses. Mas tem coisa que a gente compra no Canadá que não é do Canadá, que é importado. Então essas coisas já não podem, então tem que ser fabricado no Canadá. E aí algumas carnes pode, mas carne de carneiro não pode. Então tem algumas coisas que não estão muito claras e eles têm algum problema com batata. Não sei o que aconteceu com batata e alho. Tem alguma doença associada a isso, eu acho. E a gente deu todas as batatas que a gente tinha e alho. E é isso. A gente já atravessa. A gente quis parar um pouquinho aqui para mostrar para vocês Niagara, porque querendo ou não, a gente mora aqui em Toronto já mais de 8 anos, então pra gente é meio que comum Niagara Falls, mas na verdade é um lugar muito lindo, com uma beleza exorbitante. Que a gente vai pegar 8 horas de estrada. Mais de 8, né? A gente quer ir pra Nova York. Então é bom, inclusive, que ela ande bastante, fique cansada pra ela conseguir dormir direitinho. Tá? E a gente tá no processo de treinar ela também, então é um pouco desafiador esses dias andar com ela assim, porque ela não quer acompanhar a gente. Mas a gente vai tentando com paciência e amor. Daqui a pouco
é canadense, né? Então a gente só fala com ela em inglês. Let's go. Come. Muito engraçado. Todo mundo quer parar pra alisar ela, passar a mão, brincar. Aqui as cataratas. Aqui é a belezura das cataratas. Do outro lado lá é os Estados Unidos. Muita gente atravessa aquela ponte lá, no fundo, andando, de carro. Inclusive a gente vai passar aquela ponte lá de carro. Luna, why are you crying? Ela quer vir, alguma coisa ela encontrou aqui pra comer e ela quer subir. Ai. Olha lá, pronto. Estamos cruzando agora aqui a ponte que vai atravessar do Canadá para os Estados Unidos, em Niagara Falls. E a Luna aqui desmaiada. Momentos de tensão. Depois de 2 horas e meia De espera. E uma entrevista muito difícil, eles inicialmente na fila que a gente passou primeiro, ela tem um passaporte canadense, então o canadense não tem problema para entrar nos Estados Unidos, é muito mais fácil. Para mim, que eu sou brasileiro, preciso estacionar o carro, subir numa salinha para esperar a minha vez, para pagar $6, a maioria dos estrangeiros tem que pagar, e pegar um carimbo de data de data de entrada, é isso. Então a gente subiu e estávamos na cabeça disso, que o dela já estava resolvido, era só o meu, né? Quando a gente chegou lá, ele perguntou para mim logo... É porque ele perguntou, vocês são casados? São, mas é o teu primeiro casamento? É. Ele disse, não, eu já fui casado antes. Ele, tá, tipo, ele tava esperando essa confirmação. E aí veio que, aparentemente, o problema era que quando ele perguntou, então, o que eu trabalho? Eu sou Immigration Consultant, consultora de imigração, e perguntou, mas tá, tu vai passar esse tempo todo, porque a gente comentou que ia até Miami, né? Vai passar esse tempo todo, eles te deram time off? Eu falei, não, eu vou estar trabalhando remotamente. E aí é que foi o problema pra ele. Aí ele largou a pergunta. O que a gente tá preocupado é com o teu trabalho remoto. Tu vai estar trabalhando no Canadá, nos Estados Unidos, com clientes americanos? Eu falei, não tenho nenhum cliente americano, até porque eu não lido exatamente com o cliente. Eu trabalho para uma empresa em que eles me dão os projetos, os assignments, né, as tarefas que tem que fazer, e eu faço para eles. Não estarei encontrando com ninguém nos Estados Unidos. Eu sou paga por eles, não vou ser paga por cliente nem nos Estados Unidos, mesmo que se tivesse alguém. Ele disse, não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando se você vai estar nos Estados Unidos lidando com qualquer tipo de serviço para residentes ou cidadãos dos Estados Unidos. Eu falei, não, mas se isso é uma exigência, se isso é um problema, eu trabalho numa empresa de imigração e eu vou dizer para eles que eu não devo trabalhar com nenhum cliente americano e que eles vão entender e a gente vai trabalhar dentro desse acordo. E ele olhou, ele não estava muito satisfeito. Desde aquele momento, a gente sentiu que ele já estava querendo negar. Encasquetando, porque esse negócio de trabalhar aqui, aí ele ficou dando exemplo, se fosse algum americano indo para os Estados Unidos, para o Canadá, fazer serviço, mesmo que fosse para uma empresa americana, mesmo que tá recebendo da empresa americana, se ele tá indo para lá e ele tá lidando com os clientes, existe aquela questão do... Quando eu venho aqui, eu tô tirando o emprego de um cidadão americano. Eu tentei explicar para ele que isso não era o caso. Eu trabalho com eles. Eu acredito que, no fundo, ele estava achando que a empresa estava mandando ela aqui para conseguir clientes. É.
E isso ela não tem permissão para trabalhar nos Estados Unidos e não é a nossa intenção nem de maneira nenhuma vir trabalhar aqui. A gente está de Fosse por isso, passagem. eu não falava nem que eu tava trabalhando remotamente, Exato. eu ia dizer que eu tava de férias. A gente está de passagem para ir para o México. Então a gente precisa atravessar os Estados Unidos para chegar no México. Então, já que a gente vai atravessar os Estados Unidos, A gente vai vamos visitar. aproveitar e vamos conhecer alguns lugares. Mas o nosso destino é o México. E a gente falou do cachorro também, porque a Luna, o cara nem falou nada aqui nesse exame rápido. Ele disse, I'm not concerned about this. I'm concerned about her working in the US. Traduzindo, né? Eu não tô preocupado com o cachorro. O cachorro tá de boa, ele nem olhou o papel. Eu tô preocupada com você trabalhando nos Estados Unidos. Falei, cara, eu não vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar para empresa canadense. Aí ele começou a procurar outras coisas. Ele perguntou se a gente tinha reserva de hotel. Reserva de hotel. A Falei, gente não, falou moço. eu falei que a gente tem uma van, que a gente vai ficar nela. Aí ele disse, sim, mas eu preciso de um endereço. Tá, então eu falei, então eu vou buscar um camping site, uma área de camping. E aí ela procurou Procurei, um campsite. o primeiro que apareceu, eu já mostrei pra ele, ele disse, esse aqui é muito longe É de muito Nova longe York. não, é em Nova York, mas é muito longe do Times Square, que é onde a gente quer ir. Eu falei pra ele, não, mas a gente vai estar viajando, a gente quer conhecer muitas coisas, a gente não vai estar parado num lugar. Vai estar viajando e conhecendo. E em Miami, qual é o endereço que vocês vão ficar em Miami? Eu falei, a gente não sabe ainda, porque depende muito. A gente não tem dias certos de fazer tudo. Depende, se a gente tá em Nova York, tá muito busy e a gente não quer mais estar lá, a gente vai embora pro South. Entendeu? A gente tá assim, porque depende, a gente tá com o carro ali, com a casa, então não tem essa obrigação de estar tudo reservado. Dia primeiro é isso, dia segundo é isso, dia terceiro é isso. Ele, A cada sempre, resposta que a ele, gente dava, ele com uma cara de negação, de que Aí ele não estava gostando. e aí ele perguntou, e vocês alugam em Toronto? Se a gente aluga casa. Se a gente é dono de uma casa. Não, não temos casa. A gente Vocês aluga. alugam? Exato. A gente, Então, daí eles perguntaram com relação a se a gente tem dinheiro, porque uma viagem dessas precisa de dinheiro. E aí eu falei dos valores que a gente tinha e ele não pediu para ver confirmação nenhuma, mas tinha como mostrar para eles. E aí, no final das contas, se a gente conseguiu o visto ou não. E aí, o que vocês acham? Entrou ou não entrou? Conseguimos! Depois de momentos de tensão, demorou muito pra chamar a gente. A galera, tinha gente que chegou lá depois da gente, tava sendo chamada e a gente não chamava. Eu acredito que eles estavam fazendo uma investigação sobre a Investigando. gente antes de fazer a entrevista. Porque demorou muito. Que Na tem rede essas social coisas. mostra que a gente é casado. Então ele me perguntou, vocês são related? Quando ele fez essa pergunta, dava pra perceber que Ele já sabia. ele já sabia. E aí eu falei, não, somos casados. Ele falou, vocês são casados? Mas esse é o primeiro casamento? Tipo, ele já sabia que eu já tinha sido casado. E ele queria escutar de mim o que é que eu ia dizer sobre isso. É isso, deu tudo certo. Mas deu tudo certo, mas foi um momento de tensão ali, na hora, foi uma sabatina de perguntas. Foi. A gente não esperava. Eu tava Mas fica a lição. achando que sairia mais perguntas, que as perguntas seriam em cima de mim. E foi em cima de mim. A sabatina foi em cima de mim, por causa do negócio do trabalho. A última mensagem dele foi, mas pra você que trabalha na imigração, você deveria saber que quando você entra num país, você tem que dizer onde é que você vai ficar. Você tem mostrar que um ter endereço, uma uma reserva de ele onde quis você vai dizer. ficar. Aí eu falei, beleza, agora que você tá falando realmente faz muito sentido. E foi isso. Aí ele aprovou, ainda com cara de que tô a fim de recusar, mas não tenho informação suficiente para tal. Então vou aprovar. Do jeito que a gente respondeu, foi satisfatório dentro do protocolo. Se a gente tivesse dito alguma coisa no outro sentido, talvez ele tinha dito, te peguei, não vai entrar. A gente, como falamos anteriormente, a gente está indo para o México e teremos que passar pelos Estados Unidos de todas as formas, é o caminho para chegar no México. E já que vamos passar por ali, por que não conhecer? É essa a questão. Então, em momento algum, queremos ficar aqui ou no México. Ou trabalhar ilegalmente. Ou trabalhar aqui. ilegalmente. Não temos necessidade alguma de trabalhar nos Estados Unidos ou no México ilegalmente. Mas enfim, fica aí a dica para vocês se forem viajando e essa discussão do trabalho remoto, do trabalho online, tem que ter muito cuidado, porque se tiver cliente, se tiver o serviço for emprestado para pessoas
cidadãos do país que você está entrando, ou residentes do país que você está entrando, fique atento, porque eles podem considerar isso como um trabalho realmente, e que você está tirando o trabalho de um local. Que essa é sempre a lógica por trás dessa questão do trabalho. Outra coisa para se ter cuidado é com relação a viajar no motorhome ou campervan, qualquer um dos dois. Nós não pensamos que a gente precisava ter uma reserva porque a gente tem o nosso lugar para a gente dormir. Só que descobrimos que a gente precisava ter uma reserva. Então fica aí a dica para vocês que querem viajar no seu carro, na sua van, e vocês vão dormir no carro, na van ou no motorhome, onde quer que seja. Vocês precisam de uma reserva para não ter problema ao momento de entrar. Faça a reserva e mostre Acampamento. pro cara, porque ele disse que a gente vai passar muito tempo, então ele precisava de um endereço para botar no sistema. Você vem para cá com visto, então você acha que já está dentro do país, já consegue entrar. Mas não, quem vai decidir se você entra ou não é o oficial de imigração aqui no border. Na fronteira. Na porta de entrada, na fronteira. Na fronteira. Então, ele vai fazer a decisão final se você entra ou não. Então é isso. Vamos, graças a Deus, conseguimos entrar. Agora vamos parar para comer, que a gente está morrendo de fome. Nossa, eu não comi nada ainda. Eu tô querendo ficar gripada também. Acho que a gente vai lá no Cheesecake Factory. Cheesecake Factory. Eu sempre quis ir lá. A gente aproveita e vai lá, come. A Luna tá aqui dormindo de novo. Sim, mamãezinha. Ela tá pequena, ela ainda dá aqui, ó. Mas ela tá uma apertadinha, daqui a pouco ela não dá mais aqui. Tá bom, agora rumo ao restaurante comer e depois Nova York. Fome. Estamos a 8h30 de Nova York e acho difícil a gente conseguir chegar hoje. Já são 5 horas da tarde. Não, a gente vai parar no caminho. Que é o que eu tava explicando pro oficial. Meu amigo, eu não sei, entendeu? Sei, tamo aí no mudo. Só que eles não querem saber disso. Eles querem saber onde você vai ficar. Cadê a reserva? Cadê o dinheiro? O que trabalha, não trabalha? Pronto, tchau. Ser canadense ou não, problema. Beijo pra vocês. Tchau.